de direito constitucional, né? Nossa, ensinar um pouquinho de direito constitucional, primeira monitoria. Meu nome é Matheus Spini, eu sou do 8º semestre AM e sou estagiário do Ministério Público Federal. Pequena introduçãozinha, né, para ficar bonito no YouTube. A gente vai estudar hoje com base na matéria que o Antônio Sávio está passando para vocês. Essa noção de constitucionalismo, as concepções do sentido da Constituição, poder constituinte e a hermenêutica constitucional, pegando ali a parte de regras, princípios, esses métodos interpretativos. Vou começar então. Vou pegar aqui, colocar no slide aberto. Ó, qualquer coisa pode me interromper aí, fechou? Ó, quando você começa a estudar direito constitucional, eu acho que é primordial você prestar atenção nesse gráfico aqui. Porque olha o seguinte, você entra na faculdade, você começa a estudar lá direito civil, direito penal, aí você fala, pô, cada um desses aí tem um código específico. Tem matéria que não tem código específico, mas a ligação entre elas é que é o seguinte, todas elas possuem fundamento na Constituição Federal. Olha só esse gráfico, ó. O direito constitucional como base e todas as demais normas saindo dela. Eu não coloquei os outros nomes porque é só a negação do computador aqui. Mas, ó, civil, administrativo, tributário, ambiental, processual, todas essas matérias derivam da Constituição Federal. Se elas não estiverem em concordância com a Constituição Federal, elas serão retiradas do ordenamento jurídico. É o que a gente conhece por controle de constitucionalidade. Isso aí vocês vão estudar mais tarde, mas pô, é uma matéria muito legal. Então, ó, entendeu esse gráfico aí? Você já consegue pegar muita coisa da nossa matéria. O direito constitucional como a base e o direito civil, administrativo, todas as demais normas infraconstitucionais possuindo fundamento nela, certo? Vamos lá, um conceitinho, né? Porque a gente estuda direito, tudo é conceito aqui pra gente. Direito constitucional é um ramo fundamental do direito público que estuda as normas de estruturação do Estado. Mas se você pega esse conceito e só lê, você não aprende nada. Então vamos dar uma separada nele, uma fragmentada. Ó, um ramo fundamental. Por que ele é fundamental? Quando você pensa em fundamental, você vê esse negócio assim, pô, ele é muito importante. Mas além de importante, o fundamento aí, a etimologia da palavra vem de que ele fundamenta as demais normas. Então, todas as normas, como eu disse no gráfico anterior, todas as normas possuem fundamento nele. Se não tiver em concordância com a Constituição Federal, ela será retirada do ordenamento jurídico pelo controle de constitucionalidade. Do direito público, por quê? Porque é o Estado impondo uma norma. É o Estado acima do privado. Não é nenhuma relação de particular entre duas pessoas discutindo alguma coisa. E essas normas de estruturação do Estado, aquisição de poder, divisão de poder, organização, direitos fundamentais, tudo que regula a sociedade, como que ela vai funcionar. Certo? E aqui, ó, coloquei um pontinho. O direito constitucional influencia todas as áreas, só para rebater esse gráfico que eu fiz aqui. Deu trabalho, hein? Nossa Senhora. Então vamos, agora a gente vai brincar de história. Vocês vão lembrar um pouquinho da época lá que vocês estavam na escola. Uma delícia aqui. Só que bem mais divertido, porque envolve área jurídica, né? Constitucionalismo. O constitucionalismo ele é um movimento. Ele é um movimento político, social e jurídico associado à limitação jurídica do poder e à preservação dos direitos fundamentais. Mais uma vez, se você ler isso e não entender nada, não adianta. Então vamos ponto por ponto. É um movimento político. Por quê? Porque ele envolve decisões políticas. Ele é um movimento social. Por quê? Porque atrás da Constituição, atrás da formação da Constituição, tem todas aquelas revoluções sangrentas que, que, a, que a nossa nação passou. Tem todas as mudanças socioeconômicas. Tudo isso está por trás da Constituição. Não é só uma norma jogada dentro de um texto único. Envolve tudo isso. Jurídico também. Por quê? Porque é um conglomerado de normas, certo? Associado à limitação jurídica do poder. Esse aqui é o ponto do constitucionalismo. Quando você pega o poder, você pega atos governamentais, por exemplo, e você limita eles juridicamente, você está trabalhando em cima do constitucionalismo. Se você abre a Constituição Federal lá e pega, pô, é a atribuição do presidente da República tal coisa, ele só pode fazer aquilo. É a atribuição do vereador tal coisa, ele só pode fazer aquilo. Do prefeito, do Senado, do Congresso. Então, a Constituição, por meio de normas jurídicas, delimita qual vai ser a atuação de cada governador, de cada possuidor do poder, para não falar governador. E preservação dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos, só que dentro da Constituição Federal. Nesse sistema transnacional, ele chama de direitos humanos, dentro da Constituição, ele chama direito fundamental. E constituições escritas, por que eu coloquei isso aqui? Porque o constitucionalismo, ele sugere fortemente que as constituições sejam escritas, mas não é obrigatório. O constitucionalismo, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele pode ser escrito ou não. O que importa é que ele consiga transmitir esses traços fundamentais dele, que é a limitação jurídica do poder e a preservação dos direitos fundamentais. Ah lá, igual eu falei, para Burros, existe constitucionalismo de duas formas. Eu não sei se foi Burros que falou isso, mas eu vi no livro dele, então botei aqui, para não ter erro, né? O constitucionalismo em sentido amplo e em sentido estrito. Ó, pela etimologia da palavra, você já consegue imaginar, amplo é um negócio mais aberto e estrito é mais fechado. Então, em sentido amplo, o constitucionalismo sugere que todo Estado possua uma Constituição, mesmo que não seja escrita. O que significa isso? Tem que ter uma Constituição para limitar juridicamente o poder e preservar os direitos fundamentais, mas essa Constituição não precisa ser escrita. E em sentido estrito, que é mais fechado, que é movimento ainda constitucionalista, só que ele visa aplicar os ideais do constitucionalismo por meio da Constituição escrita. Ou seja, ele vai limitar o poder e preservar os direitos fundamentais por meio de uma Constituição escrita. A diferença da Constituição escrita para não escrita, para deixar mais claro para vocês, é que é o seguinte: a escrita é aquela em que todas as normas constitucionais estão dentro de um mesmo não é de um mesmo código, esqueci a palavra certa, mas elas estão em um mesmo conteúdo ali, e elas foram criadas em um momento certo por um órgão específico. Já a Constituição não escrita é aquela que está mais esparsa, que degrada costumes, jurisprudências, assim como acontece lá na Inglaterra, certo? Então esse aqui é o básico do constitucionalismo, você tem que saber. Ó, limitação jurídica do poder e preservação dos direitos fundamentais. Tendo isso, o constitucionalismo está completo, podendo ser escrita ou não. Tá tudo certo aí? Alguém pode me dar um feedback? Por enquanto tá tudo bem. Meu amigo, eu procurei aqui no livro do Boulos, a página 80 que eu achei aqui dessa edição do livro dele, viu? Aham, fechou então. É isso mesmo. Muito obrigado, viu? De nada. Eu apertei o botão errado. Esse aqui é um quadrinho que eu coloquei só para explicar as duas dimensões da Constituição. Porque é o seguinte, essa dimensão jurídica mostra a importância de você ter uma norma superior que vai determinar o surgimento das demais. Então, todas as normas que estão abaixo da Constituição devem seguir essa norma positiva suprema, que é a norma que está no topo do ordenamento jurídico. E social é igual eu falei, que é o conjunto, é o resultado de todas aquelas revoluções sangrentas, de todo o contexto histórico que foi criado, todas as alterações econômicas, essas coisas. Agora a gente vai dar uma passeada na história mesmo. A gente vai falar da história do constitucionalismo. Eu gosto dessa parte, não sei vocês, mas tem chance do Antônio que eu apareça na prova, viu? Ó, a gente vai estudar o primitivo, o antigo, o medieval, o inglês, o moderno, o contemporâneo e o do futuro. E depois o neoconstitucionalismo, que já são ramos diferentes. Tem gente que coloca o primitivo junto com o antigo, tem gente que coloca o inglês junto com o do medieval. Só que eu vi que o Antônio Sávio colocou dessa forma, então eu deixei assim para não causar nenhum problema. Só que você vai ver que o moderno, desculpa, o inglês e o medieval eu deixei junto para explicar da melhor forma. Constitucionalismo primitivo. Primitivo, você já consegue imaginar que é um dos primeiros que surgiu. Um dos, não. O primeiro que surgiu. Constitucionalismo primitivo, você vai pensar numa sementinha. Toda essa história do constitucionalismo, eu vou trabalhar com vocês como se fosse uma árvore. Aqui é a sementinha com uma gota de esperança que vai crescer. É o seguinte, o constitucionalismo primitivo ele foi baseado nas religiões. É daquela época em que a religião predominava, os costumes também. O melhor exemplo que a gente tem disso são os hebreus. Os hebreus eles fizeram o seguinte: tinham os atos governamentais lá na sociedade e, e tinham a sociedade e tinha o governo que aplicava esses atos. Para controlar esses atos, o que eles fizeram? Eles botaram o profeta. O profeta era o cara que representava a vontade divina. Então ele identificava o seguinte: pô, esse ato está de acordo com a vontade de Deus. Ah, esse não está. Então o que ele está fazendo? Ele está fiscalizando. Ele está pondo um limite na atuação dos atos governamentais. Se não for o que Deus deseja, esse ato não será contado. Ah, é a vontade de Deus. Beleza, pode ir.
Então ele é baseado nisso, nas religiões e nos costumes. Na verdade, os costumes eram baseados na religião, né? E o que aconteceu aqui? Uma limitação do poder. O que eu falei para vocês? Quais são os traços fundamentais do constitucionalismo? Limitação jurídica do poder e preservação dos direitos fundamentais. Aqui não ocorreu uma limitação jurídica do poder, mas aconteceu uma limitação do poder. E essa limitação do poder já mostra para a gente do porquê que esse constitucionalismo primitivo é só uma sementinha de tudo que a gente vai ver mais para frente. Eu coloquei esse negócio das sociedades ágrafas também, porque eles eram sociedades que ainda não tinham essa ligação, não tinha a escrita envolvida ali. Então, o constitucionalismo primitivo, a sementinha. Não esquece da sementinha. Eu só não coloquei aqui porque, de novo, só a negação desse negócio. Constitucionalismo antigo. Aqui, essa sementinha já virou uma árvore gigante. Já deu para construir uma casa nela, tem fruta, tem melancia na cima dela. Por quê? Porque os gregos eles fizeram uma coisa muito importante. Principalmente os... Ai, esqueci o nome. Mas, principalmente, o que eles fizeram? Eles dividiram o poder estatal da religião. Isso foi muito importante. Por quê? Porque no primitivo, como eu mostrei para vocês, era muito interligado. Isso poderia gerar uma parcialidade, não dava o melhor pensamento para quem estava representando os atos dentro da sociedade. Então, essa separação Estado-religião já foi um pulo gigante para o constitucionalismo. E surgiu a democracia. A democracia foi o tchan do negócio aqui. Por quê? Porque com a democracia, os cidadãos começaram a participar ativamente da política. Eles ganharam voz. Quando o cidadão ganha voz, significa que, se ele não concordar com o ato do governo, o que vai acontecer? Ele pode se comunicar, ele será ouvido. E, obviamente, na democracia, como vocês sabem, tudo é baseado na decisão da maioria. Então, já é uma grande forma de limitação do poder. Eles formaram essa assembleia. A assembleia é formada pelos cidadãos. Dessa assembleia surgiam leis e decisões que falavam sobre os excessos que aconteciam nos atos governamentais. Mais uma vez, limitação. Divisão das funções estatais por órgãos. Quando você tira a função estatal de um órgão só, você também acaba dividindo esse poder. E dividindo esse poder, não fica mais concentrado. E não ficando mais concentrado, você está limitando esse poder. Outro, sistema judicial. Com a criação do sistema judicial, você também acaba por limitar esse poder. E a supremacia da lei, que é o mais importante que surgiu aqui. Porque com uma lei suprema, você consegue controlar a atuação do poder dentro da sociedade. Então, vocês viram, né? Aquela sementinha lá, que limitava o poder com a religião, com a palavra de um profeta, que não dava a saber se ele estava falando a verdade, virou o quê? Virou uma democracia fundada que dividiu o poder estatal da religião, formou uma assembleia, deu voz para o povo. Então aqui, o constitucionalismo já está crescendo demais. Então, sementinha virou uma árvore gigante. Agora vem o constitucionalismo medieval. O que aconteceu aqui? Os caras pegaram o machado e derrubaram essa árvore. Puseram fogo, estragaram o terreno ali. Por quê? Porque surgiu o feudalismo. O feudalismo foi um problema. No feudalismo, o poder político diminuiu. Por quê? Porque a igreja ganhou poder de novo. Já voltamos ali perto dos hebreus já. Os vassalos, vocês lembram da historinha lá? Suzerano e vassalagem, né? Então, essa subordinação dos vassalos acabou por tirar a voz do povo. E essa rígida separação de classe também. Por quê? Se você separa uma classe rico, médio, pobre, quem que vai ter voz? Você acha que é o pobre? Não é o pobre, né? Então você acaba por tirar essa voz do povo e deixar tudo concentrado na mão de uma pessoa. De quem? Do rei. Só que é o seguinte, como eu disse, eles derrubaram aquela nossa árvore que se chamava constitucionalismo. Só que ainda existia uma gotinha de esperança ali. Por quê? Porque esse rei, ele representava a vontade de Deus. Se ele fosse contrário à vontade de Deus, o que acontecia? Ele era cortado. Não cortado de degolado, ele era destronado, ele perdia a posição dele. Então, isso já é, mesmo que em uma pequena hipótese, uma manifestação do constitucionalismo, igual a gente tinha lá nos Hebreus. Só que é o seguinte, ainda no constitucionalismo medieval, lá, eu falei para vocês, eu coloquei o constitucionalismo em inglês aqui no meio. Por quê? Porque surgiu essa Magna Carta. Não vou me arriscar no latim aqui, mas foi a manifestação do constitucionalismo durante a Idade Média.
porque ele foi um instrumento criado para conter juridicamente o poder monárquico. Então ele aplicou algumas limitações para a atuação daquele rei, certo? Então é o seguinte, a gente já viu a sementinha que virou uma árvore e derrubaram essa árvore. Isso que agora é mil maravilhas, ela começa a crescer só. Chegou o constitucionalismo moderno. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem aí, tá? Que a grade de vocês é muito pequena, tem matéria pra caramba pra dar aqui. O constitucionalismo moderno é o seguinte, surgiu na Idade Moderna e ele começou com o absolutismo. Então, tudo aquilo que a gente viu, poder concentrado na mão de uma pessoa e tal, mas ele acabou de uma forma muito boa, que foi com as constituições escritas. Como a gente sabe, a Constituição escrita é uma sugestão tremenda do constitucionalismo. Por quê? Porque ela é mais segura, ela é mais clara, ela garante maior eficácia. E, com isso, durante o constitucionalismo moderno, surgiu a primeira Constituição escrita, que foi a Constituição Americana de 1787. Ela foi muito importante. Por quê? Porque, primeiro, ela acabou com aquela questão de Estado unitário lá. Ela já foi direto para essa forma federativa do Estado. Então, o que ela fez? Ela pegou o Estado e dividiu em pequenas frações. Ela repartiu o poder. Repartindo o poder, você dá autonomia financeira, autonomia política, é, autonomia administrativa para cada uma dessas frações. Isso é uma forma de limitar o poder. Mais uma vez, eu vou repetindo isso para você ver como que é a atuação do constitucionalismo. E muito importante, aboliu a monarquia, tirou o poder na mão de uma pessoa só. E outra, instaurou um governo constitucional, pautado na igualdade, nessa separação dos poderes e na supremacia da lei. Muitos dizem que o constitucionalismo antigo, que foi o da Grécia, tá vendo? Ele foi o berço do constitucionalismo moderno. Por quê? Porque olha só, supremacia da lei, divisão de poderes e igualdade. Na democracia você tem igualdade. O que temos aqui? Um governo constitucional. Igualdade, separação dos poderes e supremacia da lei. Eu acho, eu esqueci de colocar o constitucionalismo francês aqui, mas ele foi muito importante nele, porque é nele que surgiu aquela declaração dos direitos dos cidadãos lá, sabe? Ela ficou no preâmbulo da Constituição. E ela foi muito importante porque ela criou esse controle de constitucionalidade, ela instituiu os direitos, as garantias individuais, que são os direitos de primeira dimensão ou geração, né? Esqueci das aulinhas de direitos humanos, mas são aqueles direitos individuais, a vida, a liberdade, a igualdade. Então esse é o constitucionalismo moderno. Você já viu que a árvore que tinha sido derrubada no feudalismo já voltou a crescer. Nossa árvore do constitucionalismo está ficando grande e vai ficar ainda maior. Agora surgiu o constitucionalismo contemporâneo. No constitucionalismo contemporâneo, eles tiveram uma ideia um pouco diferente. Eles viram que ali na Constituição Francesa, inclusive Montesquieu, que ajudou na elaboração lá. Ele instituiu aquela ideia dos três poderes baseado, e ele se baseou na Constituição Americana de 1787. Voltando aqui para o contemporâneo, eles viram que lá começaram a aplicar esses direitos de primeira dimensão e falaram que vamos trabalhar com os de segunda, então. Porque eles pensaram o seguinte, o capitalismo era uma forma de concentrar o poder na mão de algumas pessoas só por causa do quê? Por causa da grana. Então eles fizeram o quê? Eles colocaram o social na frente do capitalismo. Ainda criaram essa ideia do Estado intervencionista. Por quê? Para tentar garantir esses direitos igualmente para todos. Alguns concordam, outros não, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não tenho nem tempo. Ele passou a tutelar direitos como fraternidade, paz, solidariedade, além daqueles de segunda dimensão lá, que são os econômicos e sociais. Inclusive, esses aqui são dos econômicos e sociais, mas existem outros exemplos. E tem essa questão do totalitarismo constitucional, que é essa vontade, essa intenção de colocar tudo dentro da Constituição. Porque colocando tudo dentro da Constituição, você acaba por conseguir limitar ainda mais o poder. Porque, como eu disse, existe esse escalonamento aí. A Constituição Federal como base, sendo o fundamento de todas as outras normas, e se essa norma não estiver compatível com a Constituição Federal, ela é retirada. Então, nossa árvore aqui, do moderno para o contemporâneo, ela cresceu um pouquinho. Ganhou uns galhos ali, umas plantas, mas agora a gente vai trabalhar com o constitucionalismo do futuro. Agora a gente vai largar a nossa árvore.
Lembra essa árvore que a gente construiu agora, passando por todos os constitucionalismos, primitivo, antigo, medieval, moderno, contemporâneo. Essa árvore está crescidinha ali, está parada. Aí ela olha para o lado e tem uma outra árvore. Uma árvore ainda maior que ela e uma árvore ainda mais bonita. Essa árvore é o constitucionalismo do futuro, também conhecido como constitucionalismo do porvir. Por quê? Como é do futuro, é uma coisa que ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Mas você almeja que aquilo ocorra de determinada forma. Você imagina, seria bom se fizesse isso, seria bom se fizesse aquilo. E é assim que funciona o constitucionalismo do futuro. Ele é pautado nesses 7 traços fundamentais que eu trouxe para vocês. Eu vou falar um de cada vez aqui, vocês vão entender do porquê que ele é chamado de constitucionalismo do futuro, do porquê que a sociedade almeja que o constitucionalismo seja dessa forma. Ele é pautado na verdade, ou seja, as novas normas, as novas decisões, elas devem ser pautadas na possibilidade de cumprimento. Você não pode criar nada impossível de ser seguido. Você deve criar coisas capazes que podem realmente influenciar naquele Estado. Então você analisa o que é bom para o Estado, dá para colocar na Constituição? Dá para cumprir? É isso, pautado na verdade. Além da verdade, temos a solidariedade, que é pautado nessa questão de justiça social, cooperação, tolerância. Está muito ligado essa parte da continuidade da vedação e retrocesso. A solidariedade tem essa questão de que tem que ser formada dessa forma, com a união entre as pessoas. Ela pensa em criar, inclusive, uma constituição, como eu vou dizer, uma sociedade supranacional, na verdade. Supranacional é aquilo que sai do âmbito nacional. Consenso. Consenso está muito ligado à ideia de democracia. Todas as decisões, todas as modificações, tudo que ocorre dentro da sociedade deve ser resultado do consenso da maioria. Não pode ser a ideia só de um. Continuidade. Vocês veem isso aqui em vedação e retrocesso em direitos humanos. Mas é o seguinte, o Estado te garante um direito. Esse direito ele não pode retirar mais. O que ele pode fazer? Ele pode adicionar outros direitos, mas esse direito nunca mais. Por quê? Porque ele não pode retroceder. Eu acho que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos essa questão da vedação e retrocesso. Mas não vou me arriscar, depois eu falo com o monitor de direitos humanos lá. Participação, esse aqui é muito importante. Por quê? Porque a sociedade deve ter uma voz ativa. Isso aqui advém até da democracia. Mas não adianta só você falar para a sociedade, você pode se comunicar, você pode interferir nessas coisas. Você tem que é, incentivar ela a se manifestar. Você tem que falar, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você tem que incentivar, olha o que seus atos podem causar. Então nós temos verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação. E agora nós temos a integração. A integração, mais uma vez, é essa tentativa de criar uma sociedade supranacional, de garantir direitos e garantias individuais para fora das fronteiras, não somente para quem está aqui dentro. Porque se você garante isso, você aumenta a possibilidade de criar uma sociedade que saia dos limites territoriais. Por quê? Porque você está garantindo as coisas que são próprias dos cidadãos brasileiros para outras pessoas. E por fim, a universalidade, que é pautada nessa questão da dignidade da pessoa humana, que como que explica isso? Você já sabe, não pode ter nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de preconceito e tudo aquilo que a gente já vê. Então, vocês perceberam? A gente tinha aquela árvore do constitucionalismo que a gente formou com o decorrer da história, então passado e presente, e a gente tem o do futuro, que é o que a gente almeja. Como a gente imagina a Constituição daqui para frente? Como a gente imagina o nosso Estado daqui para frente? E é dessa forma, pautado na verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. Vamos embora. Tendo que falar um pouco rápido aqui, porque a grade é curta. E temos Manda ver, agora... amigo. Pode ir? Aí, bom. E temos agora o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele possui algumas diferenças do constitucionalismo que a gente conhece, de todas aquelas etapas que a gente passou. Por isso que, quando a pessoa vai tratar do neoconstitucionalismo, ela coloca em blocos diferentes do próprio constitucionalismo. Ele saiu daquela dimensão do positivismo. O positivismo é lei, lei, lei. A lei manda, você obedece, lei manda, você obedece. E começou a trabalhar um pouco mais em cima dessas novas posturas hermenêuticas. Olha lá, igual eu coloquei.
ponderação, reconhecimento do princípio como norma e o bom senso. Isso tudo hoje em dia está na mão do quem? Está na mão do STF. Essas novas posturas hermenêuticas. Porque, olha, eu vou mostrar para vocês depois o poder constituinte difuso, que possibilita aquelas mutações constitucionais, que é quando você altera o sentido de uma norma sem mudar o texto dela. Como ocorreu, por exemplo, no caso do casamento homossexual. A Constituição Federal não prevê isso, só que é permitido. Então, essas novas posturas hermenêuticas, você bota na mão do juiz e fala, ó, você reconhece como princípio, use o bom senso, use a ponderação, diferente daquele positivismo cravado lá, norma, norma, norma. Recente constitucionalização do direito, mais uma vez, tentando colocar todo o direito para dentro da Constituição, para garantir eficácia, imperatividade e efetividade das normas constitucionais, para garantir que elas funcionem, e uma vez que você coloca mais coisa lá dentro, você tem que garantir que elas funcionem, e o aumento do conteúdo axiológico. Essa questão do axiológico está ligada aos valores. Valores é tudo que a gente almeja, tudo que a sociedade deve possuir. Certo? Então, ó, acho que constitucionalismo foi, hein? Vou ser meio rápido aqui, mas acho que ficou claro. Agora a gente vai passar para o segundo tópico. No segundo tópico a gente vai tratar dos sentidos da Constituição. Existem diversos tipos de sentido da Constituição. Cada doutrinador segue uma forma, cada jurista segue uma forma. Só que nós temos esses três principais aí, que são baseados em três ideologias criadas por três diferentes juristas. O sociológico, o jurídico e o político. Lembrando, é muito importante isso que eu coloquei ali em cima. Um sentido não exclui o outro, eles são complementares. Por quê? Porque às vezes o sociológico falha em um momento, aí o jurídico vem falar, não, complementa aqui, o político vem, tá, certo? Então um não exclui o outro, eles são complementares. Isso é ainda mais importante para a gente conseguir garantir aquela eficácia das normas constitucionais. Vou começar pelo sentido sociológico, Fernando Lassalle. Ó, eu tive aula com o Luiz Flávio, não tive aula com o Antônio Sávio, mas ele cobrou o nome dos caras na minha, então presta atenção. Se bem que foi presencial, né? Outra coisa. Para Fernando Lassalle, a Constituição é o seguinte: a Constituição ela é o conjunto, ela é a somatória dos fatores reais do poder dentro da sociedade. Ou seja, dentro da Constituição, não tem que ter só norma direta, direta, direta. Você não tem que pensar numa norma e colocar lá dentro. Você deve trazer todos os anseios da sociedade, todas as forças sociais que constituem o poder. Por quê? Porque se você não traz isso, a Constituição não se efetivou. Ela não será uma Constituição real. Ela será somente uma folha de papel. Ó, é igual no segundo tópico que eu coloquei para vocês. Temos a Constituição escrita e a Constituição real. O Lassalle fala o seguinte: não adianta de nada você ter uma Constituição escrita se ela não trouxer os fatores. Uma moto passando. Se ela não trouxer no interior dela os fatores reais do poder que constituem a sociedade. Hoje em dia, os fatores reais do poder, pelo meu entendimento, estão no povo. No absolutismo, por exemplo, era do rei. Se você cria uma constituição dentro de uma monarquia absolutista, tirando os poderes do rei, essa constituição vai ser só uma folha de papel. Por quê? Porque ela não traduz a forma de que aquela sociedade está funcionando. No feudalismo, a mesma coisa. Do rei, dos seus feudais, funciona da mesma maneira. Mas como estamos diante de uma Constituição cidadã, vocês conhecem a Constituição de 1988, o poder emana do povo, esses fatores reais são o que o povo deseja. Então, o que deve ter aqui dentro são os anseios da sociedade. Certo? Esse é o sentido sociológico de Fernando Lassalle. Só que ele perde um pouquinho de força, esse sentido. Porque, como eu falei, ele traduz os anseios da sociedade. Ele quer que a Constituição traga todas aquelas revoluções sangrentas, todas aquelas mudanças de caráter socioeconômico que ocorreram na sociedade para dentro da Constituição. Aí tem gente que fala o seguinte: nossa, mas esse texto aqui virou um resumão da história, não tá legal. Acaba perdendo força normativa. Só que eu vou mostrar para vocês que o sentido jurídico somado com esse aqui dá um negócio bonito. Porque um complementa o outro. Sentido político, de Carl Schmitt, olha lá, em inglês falho. Ele fala de maneira diferente de Fernando Lassalle. Ele fala que por trás de toda a norma existe uma decisão política do titular do poder constituinte. É a decisão política fundamental. Ou seja, no absolutismo, por exemplo,
quem que possui esse poder constituinte? O rei. Uma democracia, o povo. O povo é o titular do poder constituinte. Então, por trás de toda a norma constitucional, existe uma decisão política fundamental de quem detém o poder constituinte. Aí ele vai e separa Constituição de lei constitucional. Eu acho que eu não coloquei o gráfico, não. Mas tá, vou tentar explicar para vocês. Constituição é toda a norma que por trás dela tem uma decisão política fundamental. Lembra quando eu falei do conceito de direito constitucional lá, sobre as normas de estruturação do Estado? Essa decisão política fundamental é baseada na mesma coisa. São aquelas normas que determinam como que o Estado será estruturado. A sua organização, a separação dos poderes, quem vai fazer o quê, quais são os direitos fundamentais, individuais, primeira, segunda geração e tal, tudo que será garantido às pessoas. E lei constitucional é aquela lei que, mesmo inserida na Constituição Federal, ela não possui essa matéria de decisão fundamental. Então, ela só está lá dentro. Então, tem a Constituição, que possui essa matéria de decisão política fundamental, e tem a lei constitucional, que está dentro da Constituição, mas não possui essa decisão do titular do poder constituinte por trás dela. Terceiro sentido é o sentido de Hans Kelsen, sentido jurídico. Ele é pautado no princípio da pureza. Aqui, ó, ele é totalmente diferente do sentido sociológico. Você pega o sociológico e inverte daí isso aqui. Ele fala que a Constituição é norma pura. A Constituição manda, você segue. E é isso que vai ser. Não tem nenhum fundamento político, sociológico, filosófico, nada. É norma. Mandou, você faz. E ele cria esse sistema de escalonamento. Esse sistema de escalonamento é muito interessante, ó, porque ele coloca a Constituição no topo, como sendo a norma suprema do ordenamento jurídico, e as leis e os atos normativos abaixo dela. Então, como é que funciona? Todos os atos normativos e leis devem estar compatíveis com a Constituição Federal. É o mesmo esquema do gráfico que eu coloquei para vocês. Só que no gráfico eu coloquei a Constituição Federal como base e as demais normas saindo dela. Nesse caso aqui, a Constituição está no topo por ser a norma, a norma, a norma suprema do ordenamento jurídico. Só que olha ali, você está vendo esse tracinho que eu coloquei aí, ó, que sai lá numa norma hipotética fundamental? Isso aqui é o que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade. Essa norma hipotética fundamental, ela está num plano acima da Constituição Federal. Aí você fala, nossa, Matheus, mas você não acabou de falar que a Constituição é o topo do ordenamento jurídico? Sim, ela é o topo do ordenamento jurídico. Só que essa norma hipotética fundamental, Hans Kelsen diz o seguinte, que ela está num plano lógico-jurídico. É um plano que, olha lá, vou falar até para vocês depois. Ó. É um plano que está acima da Constituição, e que fundamenta a criação da Constituição. Ela está pautada naquelas coisas de direito natural e tal. Mas ela não está positivada, ela nunca foi escrita por ninguém, ela é abstrata. Só que ela fundamenta a Constituição. Olha lá. Para ele, o sentido jurídico é dividido em dois planos. Tem o plano lógico-jurídico, que é essa norma hipotética fundamental, que está acima do escalonamento das normas ali, que vai fundamentar a Constituição Federal. E tem o plano jurídico positivo, que é a norma positiva suprema do ordenamento jurídico, que regula a criação das demais normas. Quem que está nesse plano jurídico positivo? A Constituição Federal. Todas as leis, atos normativos, tudo que for criado no ordenamento jurídico deve ser compatível com a Constituição. Sob pena de quê? Sob pena de ser retirado pelo controle de constitucionalidade. Agora, poder constituinte. Tá tranquilo aí, gente? Dá um feedback aí. Amiga, tem uma pergunta aqui da Ana Gabriela. São ideais que eles seguem para criar a Constituição? Boa pergunta. São ideais sim. Na verdade, isso aqui são ideologias criadas por diferentes pessoas sobre acepções do significado do termo Constituição. Mas sim, eles usam isso. Por trás de toda a norma ali tem essa questão, por exemplo, do sentido sociológico. Nós tivemos esses problemas, e essa aqui é uma forma de resolver. Então ele pega esse contexto histórico e coloca na Constituição. Da mesma forma, o sentido jurídico. O sentido jurídico, eles criam normas e normas para a gente seguir. E eu vou até mostrar para vocês no Poder Constituinte Originário. É bem legal para entender esse sentido jurídico, porque por meio dele você consegue entender que. Como vou explicar isso? Me perdi na palavra aqui, gente. Calma aí.
Apareceu uma mensagem aqui no meu celular, já me perdi já. Mas é isso mesmo, é a Ana Gabriela que mandou? Tá bom, mas é isso mesmo, eles usam esses sentidos para criar a Constituição, sim. Eles usam a história que fundou a sociedade para criar isso. Eles pegam esse sentido político também, porque nós temos dentro da nossa Constituição normas de estruturação do Estado e normas que não estruturam o Estado, que só estão lá dentro, e temos também esse sentido jurídico, que é pautado no princípio da pureza, que vai criar somente normas para a gente seguir. Ele manda, a gente segue e é isso. Beleza? Se ficar alguma dúvida, depois você me avisa, porque eu dei uma enrolada aqui, apareceu uma mensagem que eu me desconcentrei. Acho que ficou claro. A gente vai tratar agora sobre o poder constituinte. O poder constituinte é um poder. Tá bom. Vou embora dessa aula aqui, falando baboseira. Não. É um poder capaz de criar e modificar a Constituição Federal. Então, o poder constituinte originário, que eu coloquei como PCO ali, ele é o poder é, ele é o poder utilizado para criar uma Constituição do zero, igual a gente vê de acordo com as características dele, que não possui limites, é autônomo, incondicionado. E nós temos o poder de modificar a Constituição Federal, que esse sim possui alguns limites. Coloquei essa frase de novo aqui, que é muito importante a gente aprender o poder constituinte, que é: todo poder emana do povo. O povo, ele é o titular. Ele é o titular do poder constituinte, mas ele não possui o exercício desse poder. Quem que vai possuir? Uma Assembleia Constituinte, por exemplo, ou um agente revolucionário, igual a gente vai ver mais para frente. Então, esse é o poder constituinte. Perguntou na prova, o poder capaz de criar e modificar a Constituição. É meio aberto, mas é isso, o básico é isso. Olha um gráfico para você entender aqui. Ó. Nós temos o poder constituinte originário, que vai criar a Constituição. Tem esse derivado aí, que vai modificar a Constituição. Temos o difuso e o supranacional. O difuso, eu não sei se o Antônio Sá já tratou com vocês, mas é ele que vai possibilitar as mutações constitucionais. Aquela alteração no sentido da norma sem mudar o texto dela. Obviamente com limites. Porque se você altera o sentido sem mudar o texto, significa que você está pulando alguma coisa aí dentro da lei. Então vamos estudar primeiro o poder constituinte originário. Ó, olhando a nomenclatura ali, você já pega de letra já. Originário, inicial, inaugural, genuíno. Ele que dá início à Constituição pela primeira vez. Ó, o conceitinho. Poder capaz de criar uma nova Constituição, instituindo uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior. Então ele acaba por criar um Estado novo. Ele pega a Constituição antiga e fala, ó, essa aqui não funciona mais para o povo, que é o titular. Então, vou jogar fora e vou fazer um novo. Aí esses exercentes, como por exemplo uma Assembleia Constituinte, vai criar uma nova Constituição do zero. Criando essa nova Constituição do zero, nós temos um novo Estado, com novas normas, novo tudo. Olha lá, geograficamente pode ser o mesmo, mas sofre uma mudança constitucional. O Brasil, territorialmente, se manteve o mesmo, mas ele sofreu uma mudança constitucional. Acho que em 1987 foi feita a última Assembleia Constituinte, né, que acabou criando a nossa Constituição Cidadã aí. Cria esse novo Estado aí pra gente. As características do poder constituinte originário. Como eu disse, o poder constituinte originário ele vai criar uma nova ordem jurídica do zero, um novo Estado do zero. Então, o que, que ele é? Ele é inicial. Primeira característica, esse já mata de letra. Uma nova ordem jurídica criada do zero, ele é inicial, criou um novo Estado. Autônomo, o exercente, por exemplo, a Assembleia Constituinte, ele que vai estabelecer os termos da elaboração. Como que ela será elaborada, qual que é o conteúdo dela e etc. Então, é autônomo. Ilimitado, ele não possui limites. Mas aqui, eu botei até em vermelho, porque esse aqui dá um probleminha com os jus naturalistas lá. Ele não possui limites jurídicos. Então, juridicamente, o exercente lá do poder constituinte originário pode fazer o que ele quiser. Mas ele tem alguns outros limites, que são esses limites de direito natural aí, que leva em consideração a sociedade, a história, essas coisas. Incondicionado, ele não está condicionado a forma nenhuma. Não é igual uma emenda constitucional, por exemplo, 3/5 em 2 casas, entendeu? Ele ele não possui nenhuma forma pré-definida. O exercente que define tudo é a forma que ele quiser. E por fim, permanente. Isso aqui eu não sei se o Antônio Sá falou para vocês, mas o permanente é muito interessante, porque é o seguinte, o poder constituinte originário ele não acaba quando você cria uma nova Constituição. Ele fica lá paradinho. Se você precisar de novo fazer uma nova Constituição, mete marcha e é isso. Você pode usar ele de novo. Então são as características, ó. É o poder responsável por criar
uma nova ordem jurídica. Ele é inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado e permanente. Aí você pergunta assim para mim, pô, mas e o Código Civil, por exemplo, o antigo lá? O Código Penal antigo, 1940, ele é o mesmo. O Código Penal é o mesmo. E a Constituição é de 88. Mas tá bom. É o seguinte, tudo aquilo que foi considerado inconstitucional foi retirado. O Código Penal já existia de acordo com a Constituição antiga. Surgiu a nova Constituição, essa Constituição fiscaliza o Código Penal e vê, muita coisa está de ordem, mas tem algumas coisas que não estão de ordem. Elas serão consideradas inconstitucionais e serão retiradas do ordenamento jurídico, que é o quê? O controle de constitucionalidade, igual eu tinha falado para vocês. Ou essa matéria é da hora, hein? Controle de constitucionalidade. Tomar aqui o que dei para vocês. Ó, poder constituinte originário, ele possui essas duas subespécies aí. Isso aqui é muito simples, ó. É só no jogo de palavras. Histórico. O histórico é o poder constituinte verdadeiro, que cria o Estado pela primeira vez. Então, o poder constituinte histórico só existe um. O originário histórico só existe um, que foi da primeira Constituição. E revolucionário são todas as outras manifestações do poder constituinte originário, que é o caso dessa de 1988. Formas de expressão. Nós temos duas formas de expressão, que é o outorgado e a Assembleia Constituinte. O poder constituinte originário outorgado é aquele que exerce de forma unilateral por um agente revolucionário. Então entra um cara lá, ou um grupo de pessoas, um grupo revolucionário, e fala, ó, a gente vai mudar esse Estado hoje e vai ser dessa forma, sem democracia nem sem nada. Que é o caso da de 24, que foi a primeira, e de 1937. Tem outros também, mas eu coloquei só essas duas aí. Nem me pergunte que eu não lembro também o número das outras. E nós temos a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, eles atuam como representantes do povo, que nem ocorreu, não sei se eu vou estar falando besteira, mas em 1987. Fechou? Tá tudo certo aí? Tem alguma dúvida? Sabrina, pode me atualizar? Amigo, aqui no chat tá tudo bem e eu tô entendendo tudinho que você tá falando. Fechou, então beleza. Qualquer coisa pode me interromper aí, viu? Agora a gente vai falar sobre o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, também conhecido como secundário instituído. Ele é diferente do poder constituinte originário. Por quê? Porque ele possui limitações e também porque ele é secundário. O outro é inicial. Tá bom. Olha o conceitinho aí para vocês. É aquele que deriva, que foi instituído pelo poder constituinte originário. Aí você vê eu falando, é aquele que deriva. De novo, falando, você dessa aula aqui, falando bobeira. Não, é que é muito fácil de você entender. O poder constituinte originário, quando criou a Constituição Federal, ele criou essas hipóteses de reformar, de revisar e de realizar constituições estaduais. Então, ele instituiu o poder constituinte derivado. Instituindo o poder constituinte derivado, surgiu essa possibilidade de modificar a Constituição Federal. E ele é dividido em três, ó. Poder constituinte derivado reformador, o decorrente e o revisor. Vamos ver agora as características dele. Ele é limitado. Aqui, ó. Ele possui limitações jurídicas impostas pela própria Constituição Federal. É impostas ali, saiu errado. Diferente do poder constituinte originário, que não possui limitação jurídica nenhuma, essa aqui possui. Ou seja, você só pode mexer com certas normas, você só pode mexer durante um certo período, tem período que você não pode mexer, tem matéria que você não pode mexer e é assim que funciona. Condicionado, ele possui uma forma pré-definida, por exemplo, das emendas condicionais. Eles possuem uma forma, as emendas possuem uma forma para ser criada, é um procedimento específico. E é um poder jurídico, encontra-se fundamento na Constituição Federal, diferente do poder constituinte originário, que é um poder de fato, encontra fundamento no povo. Certo? Então vamos começar pelo reformador. O reformador é o poder capaz de alterar o texto da Constituição Federal por meio das emendas constitucionais. O único método que você tem para mudar a Constituição Federal hoje em dia são as emendas constitucionais. Você vai ver porque que eu falei hoje em dia. Essas emendas constitucionais, elas possuem algumas restrições. Você não pode sair mudando tudo. Tem coisas que o poder constituinte originário falou, espertinho, isso aqui você não vai mexer não. Essas restrições são explícitas e são implícitas. Então, ó, revisando rapidão. Reformador é o poder capaz de alterar o texto da Constituição Federal. Então, só ele pode alterar o texto. Ah lá, restrições explícitas. Nós temos as materiais, que são determinadas matérias que não podem sofrer alterações. Cláusulas pétreas, por exemplo.
Circunstanciais, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Como assim? Esses três que eu acabei de elencar aí são situações emergenciais da Constituição Federal. São determinadas situações, determinados momentos em que em que o legislador não pode alterar a Constituição Federal. Por quê? Porque em meio a um momento desse, a cabeça da pessoa não está funcionando muito bem. Você pode estar, como que é, usa lá em penal, é movido por extrema emoção, né? Mas é dessa forma aí. Por isso que durante a intervenção federal que teve no Rio de Janeiro, as emendas constitucionais que estavam para ser propostas tiveram que esperar. Eu acho que é por motivo torpe, não é, meu amigo? Quando dizem que é Motivo por uso torpe? grave Eu acho que é motivo Não, torpe, eu se eu não me acho engano, que ou é movido outro. por emoção não é qualificador, é privilegiado. Homicídio Entendi. privilegiado. É só uma bancada aí com o penal. Procedimental. Então já vimos materiais, são as cláusulas pétreas, não podem ser abolidas. Circunstanciais, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal são determinadas situações em que você não pode mexer na Constituição Federal, você não pode criar essas emendas constitucionais, pode propor, né? Você usar o termo PEC aí, que fica mais bonito. E procedimentais. Uma emenda rejeitada ela só pode ser proposta na próxima sessão legislativa. É uma limitação formal à criação das emendas constitucionais. A sessão legislativa, eu acho que ela dura 6 meses, de 6 em 6 meses. Depois eu confirmo para você e jogo lá no grupo, mas eu acho que são 6 meses. E por fim, nós temos as processuais. Por quê? Porque a iniciativa é restrita. Primeiro, ela tem esse processo específico para a criação. A iniciativa é restrita. Somente o presidente da República, um tanto do Senado, um tanto do Congresso, o partido com representação, essas coisas, né? Não vou lembrar agora. Não, isso eu estou falando desculpa, da ação de inconstitucionalidade. Mas a emenda constitucional tem essa iniciativa restrita. E ela é aprovada em 2 turnos de votação, em cada casa, pela maioria qualificada de 3/5. Então, ó, o que aconteceu aqui? Ela é condicionada. Igual eu falei, o poder contingente derivado ele é condicionado. Ele não é igual o ordinário, que é incondicionado, que não tem uma forma pré-definida. Aqui, para você modificar a Constituição, você tem que seguir esse rito. A iniciativa, somente algumas pessoas podem propor. E para ser aprovada, tem que pegar 2 turnos de votação em cada casa do Congresso pela maioria qualificada de 3/5. Não é nem maioria simples, nem absoluta, qualificada. Fechou? Vamos para o revisor agora. Já vimos o reformador, agora vamos para o revisor. O poder revisor, ele é um poder que promove a revisão constitucional. É uma possibilidade de você alterar a Constituição Federal de uma maneira mais simples. Aí você falou, mas você não falou que é só emenda constitucional? Falei, mas hoje em dia, o poder constituinte revisor, ele só pode ser utilizado uma única vez. E ele já foi utilizado em 1994 e criou 6 emendas revisionais. Essas são as duas regras. Ele só pode ser usado uma única vez e já foi utilizado, então esquece, não pode mais. E 5 anos após a promulgação da Constituição Federal. Então já foi, 1994 ali, acabou. E o processo de revisão é o voto da maioria absoluta em sessão unicameral. O que é sessão unicameral? Você pega o Congresso Nacional, junta todo mundo, maioria absoluta ali. Metade mais um. Fechou? Então, diferente, ó. Mas por que eu falei que é um facilitador lá em cima? Porque o procedimento é muito mais simples. As limitações, as condições são inferiores. No momento aqui, ó, que você tem a emenda constitucional ser aprovada em 2 turnos de votação em cada casa pela maioria qualificada de 3/5, aqui você tem voto na maioria absoluta em sessão unicameral. É um procedimento mais simples. É um procedimento mais que facilita essa alteração da emenda da Constituição Federal. Mas já foi utilizado, então não pode mais. Aqui tem algumas diferenças, ó. Isso aqui pode cair na sua prova. As diferenças do reformador para o revisor. Como a gente viu, as semelhanças, ambas podem alterar a Constituição Federal, mas ela tem essas diferenças. A principal diferença lá é essa do procedimental. A primeira que a gente tem é a do poder constituinte derivado reformador, ele não tem limitação temporal. Ou seja, você pode criar emendas constitucionais a todo tempo. Aí você fala, pô, mas você falou lá das circunstanciais que durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, não pode ter proposta de emenda constitucional. Não pode mesmo. Mas esse temporal aqui está levando em consideração a possibilidade de criação. O poder constituinte derivado revisor não pode mais ser utilizado. Ele tinha essa limitação temporal,
utilizar uma vez, foi utilizado em 94 e pronto, acabou, não pode mais. Temos também o poder constituinte derivado reformador, ele segue o procedimento do artigo 60 da Constituição Federal. E o revisor, o artigo 3º do ADCT, que são os atos transitórios da Constituição Federal. Vocês vão aprender mais para frente também. E por fim, a emenda constitucional e a emenda revisional são criadas pelo Congresso Nacional. Mas a primeira é promulgada na mesa da Câmara e do Senado, e a segunda pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque foi em sessão unicameral. Isso aqui, ó, não dá para ficar falando muito, né? Porque é mais regrinha mesmo. Se precisar para a prova, tá aí. Vou disponibilizar os slides depois e fica simples para vocês aí. E, por fim, as restrições implícitas. Acho que saiu no slide errado. Elas não foram inseridas no texto da Constituição, mas ela é meio óbvia. Por quê? Porque se determinados pontos forem alterados, pode afetar fatalmente o ordenamento jurídico. Por exemplo, o artigo das cláusulas pétreas. A explícita fala o quê? Fala que a gente não pode abolir as cláusulas pétreas. Mas se você for lá e tirar o artigo, fala, dane-se, tirei o artigo. Não pode, né? Implicitamente você não pode mexer neles. Por isso chama revisão implícita. Não está escrito em nenhum lugar, mas você não pode mexer. Então já vimos o poder constituinte derivado reformador, que modifica a Constituição Federal por meio das emendas, as emendas constitucionais, sem limites temporais. E temos o revisional, que já foi utilizado, também altera a Constituição Federal, mas uma vez só. E agora a gente vai ver o decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que o Estado possui de se auto-organizar por meio de uma Constituição própria. Que são o quê? São aquelas constituições estaduais, que ela deve ser criada um ano depois da promulgação da declaração da Constituição Federal. Ela fortalece o pacto federativo. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque ela dá autonomia política, financeira e administrativa para os estados. Eles pegam a Constituição Federal, se baseiam nela e criam essa Constituição estadual. Por quê? Porque é mais específica para cada estado. A Constituição Federal é ampla, só que ela não consegue abordar os interesses específicos de cada estado, assim como os municípios têm a lei orgânica. Só que é o seguinte, eu entendo que o poder constituinte derivado decorrente se limita na Constituição estadual. Eu acho que o Antônio Sávio falou para vocês que a lei orgânica, né, que é dos municípios, é a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Então, segue o que ele falou aí, mas eu sigo de outra forma. Aí o entendimento vai de cada um de vocês, só que se precisar na prova, você usa o dele, né? Olha lá, até coloquei, somente os estados possuem esse poder, que é realizado pela Assembleia Legislativa. E esse princípio da simetria, ele é importante. A Constituição estadual ela deve respeitar os princípios da Constituição Federal. A Constituição estadual é muito parecida com a Constituição Federal. Por quê? Por causa desse princípio da simetria. É a limitação da auto-organização dela. Nossa, auto-organização, você vê lá em cima, ó, é o poder de se auto-organizar. Então, o princípio da simetria limita o poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Ó, falar rapidinho do poder constituinte difuso, eu não sei se ele passou para vocês, já falei isso, né? Mas é o poder que possibilita você alterar o sentido de uma norma sem alterar o texto. Que é o caso, por exemplo, que aconteceu naquela parte da Constituição Federal que fala sobre as famílias, que fala sobre o casamento. Não tem a previsão lá do casamento homossexual, mas é permitido. Como que chama isso? São as mutações constitucionais. Mutação constitucional é quando você altera o sentido de uma norma sem alterar o seu texto. Por que isso? Porque a tábua de valores da sociedade mudou. Então, o que que vem? Vem o STF, cara, ó, Supremo Tribunal Federal, é o titular desse poder constituinte difuso e altera, obviamente com limitações. Por quê? Porque senão ele estaria passando por cima do legislador, aí ia virar uma confusão. Agora, vamos mexer com hermenêutica constitucional. Eu não tive isso na minha grade. Eu tive que estudar depois. Na verdade, eu tive, mas bem rápido. Olha lá. O que é hermenêutica constitucional? Hermenêutica e interpretação é o ramo do conhecimento que estuda as regras do processo de interpretação das normas jurídicas. Coloquei difícil mesmo para você usar na prova. Então, sabe pedir, você lança isso aqui, ó. Show de bola. Mas, ó, regras de processo de interpretação são as formas que a gente vai usar para interpretar uma norma jurídica. Por quê? Porque não pode ser aberto assim, não pode ser de qualquer jeito.
Ah lá, descobrir o real sentido e o alcance de uma norma. Por meio dessa interpretação, você vai descobrir o que aquela norma está dizendo para você e qual é o alcance dela. Só que, se tratando de normas constitucionais, esses métodos devem ser os mais apurados, os mais avançados, os mais evoluídos possível. Por quê? Porque, como eu disse no meu gráfico lá, vocês lembram, tenho certeza, e no escalonamento de normas lá do sentido jurídico, olha lá, a menina até perguntou se eles se baseiam nesses sentidos para a criação da Constituição. Sim. Ó, por quê? Porque é o seguinte, se você cria uma Constituição, tá, foi criada uma Constituição, e você interpreta uma norma errado, o que vai acontecer? Você vai acabar por excluir umas normas que não eram para ser excluídas. Você vai acabar interpretando outras normas de uma forma que não era para ser interpretada. Então, esse escalonamento de normas de, do ordenamento jurídico, ele deve ser seguido rigidamente. Vamos lá, os métodos de interpretação. A gente vai ver agora quais são as formas de interpretar a Constituição Federal. Eu coloquei até uma frase do André Putinelli Jr. para você usar na prova também, pode seguir. Esse é um doutrinador que eu gosto muito. São as ferramentas utilizadas para desvendar o núcleo semântico de um enunciado normativo. Nossa, você fala, putz, tá difícil, hein? Mas não é não. Núcleo semântico é o significado de um enunciado normativo da norma. Então, são as ferramentas que você vai utilizar para descobrir qual é o sentido daquela norma. Mais uma vez não, porque eu sei que eu usei lá na questão dos sentidos, né? Mas aqui em relação a esses métodos de interpretação, eles não são excludentes, eles são complementares. Para você conseguir interpretar uma norma jurídica da melhor forma, não basta que você use só um desses métodos. É interessante que você saia somando eles. Por quê? Porque aí você acaba por evitar alguma interpretação meio deficiente, uma interpretação que sai um pouco da realidade. Nós temos os seguintes métodos: gramatical, histórico, sistemático, lógico e teleológico. Tem mais métodos, só que tu não sabe ficar todo esse, eu vou manter nesses. Interpretação gramatical. Analisa o sentido, o significado das palavras. Analisa a pontuação, a concordância, essas coisas. O que ela quer dizer? É você olhando a letra da lei seca lá e falando assim, ah, interessante, é isso aqui mesmo. Porque analisando uma frase, você consegue entender diversas coisas. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Você vai na academia, chega de noite em casa e manda para sua amiga assim, nossa, eu fui na academia hoje. Você já fez academia hoje? A pessoa para assim, tá. Tá perguntando se eu já malhei hoje ou se eu já construí uma academia. É meio idiota isso, mas é bom você entender. Analisando essa frase aí, bem, bem na seca mesmo. Você já fez academia? A pessoa está fazendo referência a se você já malhou ou se você construiu uma academia. Então, essa análise gramatical é importantíssima. Interpretação histórica. Analisa o contexto histórico e as condições socioeconômicas em que a lei foi produzida. Isso aqui tem muita ligação também com aquele sentido sociológico que eu falei. Você consegue entender essa interpretação histórica tomando como base aquilo. Por quê? Porque o sentido sociológico fala que a Constituição é formada por esses fatores reais do poder e também essa, como que eu posso dizer, essa construção histórica e esses problemas que foram gerados. Então, ele vai investigar todos os precedentes daquela norma, o do porquê que ela está ali na Constituição. Então, somando esses dois aqui, você já, você já vai impedindo de realizar uma interpretação deficiente, uma interpretação que gere resultado diverso. Mais uma vez, tem que ser métodos apurados, porque se você gera um resultado diverso de uma interpretação na Constituição Federal, você desmonta o ordenamento jurídico. Interpretação sistemática. Sistemática. O ordenamento jurídico, ele é um sistema. Você pega propriamente pelo nome, ordenamento. Está ordenado, as normas estão ordenadas. São as normas em conjunto. Existe essa ordem, elas não estão lá só jogadas esparsamente. Se você analisa separadamente, o que acontece? Ah lá, deficiência ou resultado diverso. Então, o que ele faz? Ele pega as normas e fala, ah, essa tem ligação com essa complementa essa, vai dar isso. Então, ele analisa gramaticamente a norma, pega a evolução histórica dela, vai entender por que ela está ali, por que a sociedade precisa daquela norma, e vai sistematicamente, analisa todas as normas em conjunto para ver o resultado daquela. Porque às vezes uma norma sozinha não representa aquilo, tudo que ela precisa representar, mas em conjunto sim. Por isso que a gente tem um ordenamento jurídico. Interpretação lógica.
Analisar a harmonia entre as normas, se as normas estão compatíveis. Esse é um método realizado somente dentro da Constituição Federal. Você pega as normas da Constituição e vê se uma está batendo com a outra. Porque se uma causa um resultado diverso do outro, tratando do mesmo tema, você fala, nossa, isso aqui vai dar um problema. Então, gramatical, histórica, sistemática e lógica. Você vai somando esses métodos de interpretação, você consegue interpretar a Constituição da melhor forma, sem causar uma interpretação deficiente ou um resultado diverso, que é o que a gente deseja aqui. E por fim, interpretação teleológica. Você vai analisar a finalidade da norma. Básico isso aqui. Você vai saber do porquê que ela está lá dentro, quais são os valores dela, qual que é a intenção do legislador em colocar ela lá dentro e o que ela vai causar na sociedade. Fechou? Então, analisando todos esses métodos aqui, você consegue interpretar a Constituição da melhor forma. Interpretando a Constituição da melhor forma, está tudo certo, porque você não vai causar um avalanche no ordenamento jurídico. Agora nós temos os princípios. A gente viu todos esses métodos de interpretação aí e que eles são complementares para, como eu vou dizer mais uma vez, para não gerar um resultado diverso, uma interpretação que fica devendo alguma coisa para não causar um problema. Aí veio o quê? Veio os princípios. Os princípios vieram para auxiliar a interpretação constitucional. Por quê? Porque, como eu disse também, a interpretação constitucional, ela requer o quê? Os melhores métodos, os métodos mais avançados, para conseguir interpretar da melhor forma, para não causar aquele avalanche lá, igual eu falei para vocês, e deslocar o ordenamento jurídico. Quais são os princípios? Eu não coloquei todos, tem um monte, mas o Antônio Sávio também não falou de todos, né? Então tá tranquilo. Princípio da supremacia da Constituição, da unidade, da interpretação conforme a Constituição e da presunção de constitucionalidade e da efetividade. Usei o E antes da hora. Deixa eu só ligar um negócio aqui. Acender aqui porque tá escuro. Fechou. Então vamos lá. Ih, eu não coloquei todos aqui. Eu vou falando para vocês então e depois eu coloco. Não deu tempo para colocar todos os princípios. Os princípios. Vamos começar pelo princípio da supremacia da Constituição. Quando você coloca quando você coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico, isso significa que todas as demais normas, elas devem seguir ela. Todas as demais normas são fundadas com base nela. Todas as demais normas se fundamentam nela. O que é muito importante aqui, vocês vão aprender isso mais pra frente também. Tá tudo vocês vão aprender mais pra frente, tá bom? Parece que eu tô com preguiça de falar, mas não, porque eu não posso ficar adiantando as coisas. Mas a Constituição, ela tá no topo não por causa do conteúdo dela, mas pela forma. A dificuldade que você tem de alterar a Constituição Federal, que é por meio das emendas constitucionais, torna ela o topo do ordenamento jurídico, porque as demais normas você consegue mudar com mais facilidade. Leis ordinárias, complementares, essas coisas. Mas a Constituição Federal está no topo devido à sua rigidez de modificação. E essa rigidez que possibilita, inclusive, o controle de constitucionalidade. Princípio da unidade. A Constituição, ela é una. Eu estou usando uma colinha só para ter certeza que eu estou falando as coisas certas para vocês, porque eu esqueci de colocar no slide. Ela deve ser interpretada da mesma forma. Se você interpretar diferente, perde a harmonia. Isso vai contra até o método que a gente viu ali, que fala da harmonia entre as normas, olha lá, interpretação lógica. Esse princípio da unidade. Toda a Constituição Federal deve ser interpretada da mesma forma, para evitar que essa harmonia seja desregulada, perder essa harmonia. Né? Princípio da interpretação conforme a Constituição. Isso aqui é importante. Quando a gente estiver diante de uma norma plurisignificativa, uma norma que possui mais de um significado, a gente deve usar qual? Aquela que for mais específica, aquela que estiver mais perto do interesse da sociedade. É igual o exemplo que o Antônio Sávio colocou para vocês, que eu achei muito interessante. Eu não tinha achado algum exemplo legal. É aquele caso do idoso lá, de preferência do idoso. Vocês lembram? Que a Constituição Federal fala que todos serão tratados da mesma forma e tal, igualdade, tudo aquilo que vocês conhecem. E tem o estatuto que trata de forma diferente. Ele fala que os idosos terão preferência e tal, tal, tal. E depois você vai no ônibus, tem o assento especial lá, fila de banco, eles têm as preferências. Então, o que se aplica aí? Se aplica da Constituição ou se aplica a outro? Se aplica que está mais perto, devido ao princípio da interpretação conforme a Constituição. Princípio da presunção de constitucionalidade. Toda norma, quando ela entra no ordenamento jurídico, ela recebe essa presunção relativa de constitucionalidade. Ela entrou no ordenamento jurídico, você fala, tá, acho que ela é constitucional. Se ela não for constitucional, o que acontece? Entra o nosso amiguinho, controle de constitucionalidade, que é aquela ferramenta utilizada para averiguar a compatibilidade da norma constitucional com as outras, e fala assim,
essa aqui não rola, e corta ela de lá. Até emenda constitucional pode ser. Até emenda inconstitucional lá. Até emenda constitucional pode ser inconstitucional. Por isso tem que tomar muito cuidado. Elas entram nessa presunção relativa aí. Acho que é iuris tantum, né? Do latim lá. E por fim, o princípio da efetividade. O princípio da efetividade deve sempre. Para a norma constitucional, deve sempre atribuir a máxima eficácia que ela puder. Por quê? Porque ela está no topo do ordenamento jurídico. Então, você olha para a norma constitucional e fala assim, pô, tenho que atribuir para ela a maior eficácia possível para ela ser efetiva e conseguir controlar a criação das demais normas. Então, esses são os princípios. Hermenêutica constitucional é simples, assim. É negócio sem estudar, fica batendo a cara e vai pegar rapidão. Fechou, galerinha? Fechou, Matheusão? Aí, gostaram? Falei rápido demais? Me dê um feedback aí. Só parar a gravação aqui para o YouTube não ver a gente.